Olá, boa tarde, bem-vindos, Bora RS no ar aqui no canal do YouTube da Band RS com as principais informações dessa terça-feira. O Chiclete está colocando imagens pra gente dessa linda tarde de terça-feira, quente, olha o calorão tomando conta do estado nesses dias que devem ser de tempo seco. Bom, a gente começa falando sobre volta às aulas. Desde a segunda-feira, desde ontem, o retorno presencial é obrigatório em todo o Rio Grande do Sul. Mas, claro, muitas escolas não vão conseguir voltar com todos os alunos ao mesmo tempo. A gente tem um pouco mais de 2.000 escolas estaduais no estado, cerca de 600, 25%, vão ter que fazer aquele rodízio, né? Uma semana em casa, uma semana na aula, mas olha, a presença, né, em sala de aula, esse contato com os colegas, com os professores, com a direção, a gente pôde acompanhar um pouquinho dessa emoção, eu e o cinegrafista Cláudio Pato, nesse dia de retomada que para muitos estudantes foi o primeiro dia de aula presencial. Pais e mães ansiosos em frente à escola. A cada estudante que atravessava o portão, um abraço e a pergunta: como foi a aula hoje? Quero saber se prestou atenção na aula. Sim. Como é que está sendo esse retorno para vocês? Está sendo tranquilo, está achando bem, estão cuidando bastante, tem o álcool gel, a temperatura está bem tranquilo. As aulas presenciais são obrigatórias a partir desta segunda-feira em todo o Rio Grande do Sul, com o uso obrigatório da máscara, álcool em gel e mantendo o distanciamento de 1 metro entre os estudantes. Segundo a Secretaria de Educação do Estado, 25%, cerca de 600 instituições públicas, vão precisar manter o ensino híbrido. Eles sabem que senta um numa classe e o outro no inverso ali, né? Se viesse todo mundo, não ia dar, porque aí nós ia ter que separar eles aqui, né? Aí a professora não ia ter nem como passar, né? Mas eles sabem que é separadinho, tranquilo. Nessa escola pública, uma das maiores da capital gaúcha, mais de 1.800 estudantes foram divididos em turma A e B, para que todos possam voltar ao ensino presencial. Para muitos deles, hoje, em pleno mês de novembro, foi o primeiro dia de aula. Priorizamos o grupo de alunos que ainda não havia vindo às aulas presenciais, enquanto o grupo que já estava nessa caminhada presencial permaneceu em casa. À espera da filha, a mãe relata que ainda tem medo desse contato diário sem a vacina. Estava no remoto, né? Desde o ano passado. Aí, como agora foi obrigatório, né, eu tive que trazer ela, apesar de não querer, por ela não ter tomado a vacina ainda, porque ela tem 11 anos, né? Então, mas como é obrigatório, tivemos que voltar. Estava com saudade da escola? Tava. Como é que foi reencontrar os colegas presencialmente? Foi muito legal. Olha, e sobre a volta às aulas, tem ainda mais questionamentos, né? Claro, com todos os cuidados. Olha, nessa escola que a gente foi, ali na Zona Norte, álcool em gel na entrada, tinha faixas e cartazes com uso obrigatório de máscara, o distanciamento das mesas, né? Um estudante, outro, como disse ali a vice-diretora Nora, enfim, protocolos bem rígidos para garantir a segurança dos estudantes, também dos professores. Aliás, nessa escola são mais de 90 professores, todos vacinados. E segundo a secretária de Educação do Estado, disse aqui em entrevista à Rádio Bandeirantes, nosso colega Macalossi, inclusive, colocou nas redes sociais, há um estudo para exigir o passaporte de vacinação dos professores. Nessa escola que a gente foi, a diretora conseguiu com que todos estivessem com a vacinação completa ou já com a dose de reforço, dependendo aí da faixa etária. Bom, e falando de vacinação, tem uma boa notícia. Se você vai viajar para o exterior, né? Claro, não está muito fácil ir para o exterior hoje em dia, né? Porque além de toda a situação da pandemia, que ainda gera insegurança para muitas famílias, tem também a questão do valor alto do dólar, né? E todo o custo, orçamento das famílias brasileiras, mas quem pode fazer uma viagem, olha, vale aqui para o Uruguai, para a Argentina, né? Para os países vizinhos ao nosso país, a vacinação pode ser antecipada, inclusive segunda dose e terceira dose. Como vai funcionar? Tem que entrar no site da prefeitura, preencher um formulário ali dizendo o local de viagem, data, comprovar, né, com passagem de ônibus, passagem de avião ou o próprio roteiro de carro. Muitos países exigem a carta verde, por exemplo, para ingresso, como é o caso do Uruguai.
E aí essa vacinação vai ser antecipada. Pfizer e AstraZeneca, Pfizer eles vão pedir um prazo mínimo de 21 dias da última aplicação e da AstraZeneca 28 dias. Há também a possibilidade, quem recebeu a Coronavac, as 2 doses, pode ter uma dose de reforço, né, antecipada, justamente para aqueles países que não aceitam esse imunizante, né? E existem ainda alguns locais que não aceitam a Coronavac, então é importante se informar se você vai viajar, pegue todas as informações e vá seguro, vá com a sua carteirinha de vacinação completa ou então já com a dose de reforço se está aí na faixa etária dos 60 anos. Por falar em passaporte de vacinação, a Bárbara Bittencourt tem mais informações. De acordo com a Secretaria de Educação, 8% dos professores no estado não se imunizaram contra a Covid-19. A categoria tem a vacinação contra o vírus liberada desde maio. Esse seria um dos motivos para implementar o passaporte vacinal nas escolas. Segundo a secretária estadual de Educação, Raquel Teixeira, a pauta está em discussão. Apesar das aulas estarem oficialmente obrigatórias a partir de hoje, o ensino híbrido será mantido ainda para aquelas instituições de ensino que não tiverem espaço físico para garantir o distanciamento mínimo de 1 metro entre classes. Conforme dados da Secretaria de Educação, 20 escolas não possuem condições de infraestrutura para o retorno. Segundo a secretária, a escolha da volta presencial se dá por conta dos prejuízos do ensino remoto, mas também está embasada em questões sanitárias. Neste momento, a comunidade escolar deve observar o uso correto de máscaras, a higienização das mãos, além da garantia da ventilação de ambientes. Bora falar da página policial. 4 da tarde, Rogério Forcolém está chegando aqui no nosso canal do YouTube, trazendo as principais informações do dia. E olha, hoje tem informação. Cheguei até a perder a voz só de me lembrar. A gente já viu as imagens, né? Um assalto na Cidade Baixa na última noite. A gente não vai mostrar aqui, vou deixar para você conferir junto com o Forcolém às 4 da tarde, mas um policial baleado, uma tentativa de assalto, né? A gente fica assustado quando isso acontece assim num bairro tão boêmio da cidade, né? E as informações logo mais às 4 da tarde. O que tem também é a reconstituição do caso Miguel, aquele menino que desapareceu no litoral norte de 7 anos, depois a madrasta e a mãe foram responsabilizadas pela morte da criança. A reconstituição aconteceu na última noite, terminou por volta das 10h30 da noite e não trouxe nenhum fato novo, mas confirmou que a polícia já sabia que a mãe torturava a criança, a mãe dopava a criança, colocou numa mala o corpo depois da criança morta. As cenas são realmente lamentáveis, tristes, difícil da gente reportar um assunto como esse, e jogou no corpo. A madrasta acompanhou a Bruna da Rosa toda a reconstituição, contou aos policiais como isso aconteceu, disse que não participou e agora seguem as investigações. Elas estão presas, né, por homicídio, ocultação de cadáver e tortura. Também essas informações, 4 horas da tarde com Rogério Forcolém aqui no nosso canal do YouTube da Band RS. O Tiziano Kessler tem informações sobre um outro policial baleado por um colega. Olha só. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, através do Departamento de Homicídios, prendeu 2 suspeitos de um atentado contra um policial militar. Os bandidos foram capturados em Torres, no litoral norte do estado, já na divisa com Santa Catarina. Com eles foram apreendidos um carro e uma pistola, que teriam sido usados no ataque contra o policial militar. O crime aconteceu na semana passada, na zona norte de Porto Alegre, no bairro Sarandi. No confronto com os criminosos, um dos policiais acabou atirando no colega. A vítima foi Lucas Oliveira, de 37 anos. O outro militar, Fábio José Portela de Souza Freitas, de 34 anos, foi preso em flagrante e segue detido no presídio militar. As circunstâncias que levaram um dos PMs a atirar no outro ainda estão sendo esclarecidas. O carro apreendido com os bandidos no litoral do Rio Grande do Sul teria, segundo a investigação da polícia, sido usado em pelo menos 3 assassinatos também na zona norte de Porto Alegre. E a semana começou, olha, com operação policial na Serra. Carolina Fortes traz as informações pra gente. A Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje uma operação para cumprir 176 medidas judiciais que tem por objetivo combater a organização criminosa estabelecida em parte do poder público de Canela para desvio de verbas públicas, fraudes em contratos e enriquecimento ilícito de agentes políticos e servidores da Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores. Segundo a polícia, as investigações começaram no início do ano,
quando se apurava a prática de desvio de materiais de construção do Hospital de Caridade. Desde então, as investigações foram aprofundadas, comprovando a existência de um esquema de fraude de orçamentos para contratação com o poder público, em que empresas de fachadas ligadas a agentes políticos e servidores públicos venciam as disputas públicas para a realização de serviços para a Prefeitura de Canela. Em entrevista ao Brasil Urgente RS, o delegado Eliomar Franco falou sobre o caso. Exigiam dinheiro dos cargos de confiança que nomeavam lá na cidade. Tem uma centena de cargos de confiança nomeados nos diversos setores da prefeitura, e essas pessoas eram obrigadas a contribuir mensalmente, e não é a contribuição partidária que nós estamos falando, isso é uma contribuição ilegal, irregular, e era exigida por fora de qualquer registro formal. Então, esse dinheiro, 10% dos vencimentos daquelas pessoas, que já não era muito, eles tinham que entregar sempre que chegava o dia do pagamento. Só que eram muitos funcionários, então no final do mês dava R$20 mil. Foram bloqueadas as contas bancárias, além da quebra de sigilo financeiro dos envolvidos, para que assim possa se assegurar o retorno dos valores desviados do serviço público. As ações aconteceram hoje nas cidades de Canela, Gramado, Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e Bom Princípio, além do balneário Camboriú e Itajaí, no litoral catarinense. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em órgãos públicos de Canela, residências de agentes políticos e servidores públicos, além de empresas investigadas por integrarem organização criminosa com o objetivo de desvio de dinheiro público, fraudes em contratos e enriquecimento ilícito. Bora falar de esportes? Então, hoje tem Grêmio na Arena contra o Fluminense. Pedrão, conta pra gente a expectativa. Vitória do Grêmio hoje, hein, Pedro? Tudo bem, Cissa? Pois é, esperamos uma vitória do time do Grêmio hoje contra o Fluminense. A bola rola às 9h30 aqui no canal do YouTube Esporte Band RS ou também na Rádio Bandeirantes 94.9 FM. O tricolor que precisa de 6 vitórias neste Campeonato Brasileiro, são 9 jogos restantes. O tricolor precisa de 6 vitórias para chegar na pontuação e escapar do rebaixamento nesta temporada. O tricolor tem diversos desfalques. São 3 jogadores que estão servindo as suas seleções: Chapecó, a brasileira, Borja, a colombiana e Villasanti, a paraguaia. Esses 3 não jogam hoje e se somam a Thiago Santos, que recebeu o 3º cartão amarelo no último jogo, e Cortez, que foi expulso na última partida. Então o Grêmio não tem estes jogadores. Por isso, Elias deve ser o titular no ataque, Diogo Barbosa deve ser o titular na esquerda, Campaz e Sarará devem ser titulares no meio de campo. O time do tricolor deve ter Breno no gol, Wanderson na direita, Jeromel e Kahneman, dupla de zaga, com Diogo Barbosa na esquerda. É a dupla de volantes Sarará e Lucas Silva, mais à frente Campaz, Ferreira e Douglas Costa, Elias no comando de ataque. O Grêmio joga contra o time do Fluminense às 9h30 da noite, relembrando o canal do YouTube Esporte Band RS e Rádio Bandeirantes 94.9 FM. Amanhã o Internacional joga contra o time do Juventude em Caxias do Sul, também às 9h30, assim como o jogo do Grêmio. O jogo do tricolor é hoje, do Internacional amanhã. O Inter não tem Patrick, que foi expulso no último confronto. Tyson, por mais que tenha saído sentindo no Clássico Grenal, deve jogar contra o time do Juventude amanhã, mas Daniel ainda é a grande ausência do Colorado. Ele continua sentindo dores no tórax, onde ele lesionou, por isso Lomba deve continuar sendo o titular do Colorado. Volto contigo, Cis. Um abraço. Obrigada, Pedro. Aquele abraço. A gente conta sempre contigo aqui no Bora RS, trazendo as informações da dupla Grenal. E se você quiser acompanhar toda a jornada esportiva, a partir, das 4 da tarde, não para o futebol no canal de esportes da Band RS. É só mudar de canal aqui no YouTube. Você encontra todo o nosso time pronto para trazer todas as informações dessa partida do Grêmio na Arena. Sem público, né? Porque os torcedores estão impedidos de entrar no estádio. Então vai ser uma jornada ainda mais especial, porque só escutar no radinho ou assistir aqui no nosso canal do YouTube. E para encerrar essa edição do Bora, a gente vai falar sobre um projeto muito bacana aqui para Porto Alegre, né? Que vai servir de exemplo aí para muitas e muitas cidades. Sabe que Porto Alegre não tem uma marca? Pois agora vai ter e a gente vai poder escolher. A Bárbara Bittencourt conta como será essa escolha. Porto Alegre de cara nova, ainda mais alegre e colaborativa. Essa é a base do projeto, coordenado nos últimos 4 anos pela Daniela, integrante da Associação Brasileira de Empresas de Design. Como é que a gente pode ajudar a cidade a melhorar? E foi assim que começou a ideia de trabalhar um projeto de place branding que resultou na marca de Poa agora.
O projeto iniciou em 2017, com pesquisas e um workshop onde compareceram 120 moradores de diferentes idades, gêneros e classes sociais. Essa movimentação resultou no apoio de 40 escritórios de design de Porto Alegre que desenvolveram marcas que pudessem representar a cidade. O projeto virou Marca de Poa, uma ação do Pacto Alegre. E aí muita coisa mudou, porque realmente muitos outros atores vieram para perto, né? O Pacto reúne hoje, né, a sociedade civil, as empresas, a academia, né, o poder público. E aí que teve, né, esse processo longo, né, da gente criar esses painéis, da gente pensar juntos, sempre com o objetivo de, ao final do processo, conseguir 3 marcas, 3 identidades igualmente boas, para que, não importa qual a população escolher, a gente vai estar bem representado. A partir desse grande projeto, 3 marcas foram selecionadas como finalistas. Agora, quem escolhe são os próprios porto-alegrenses, que em breve poderão desfrutar da nova identidade visual em ambientes clássicos da cidade, como a Orla do Guaíba. A gente vai ter que desdobrar isso em aplicações, por exemplo, culturais, a gente vai ter que desdobrar isso em aplicações, né, de souvenirs, a gente vai ter que desdobrar isso em aplicações nos ônibus, nas paradas de ônibus, em elementos 3D que poderiam estar lá, né, na frente, lá na orla, ou que poderiam estar colocados em diferentes locais da cidade. Caminhos, formas e horizontes são as marcas que recuperam as características da capital gaúcha. A gente tem a marca Caminhos, que ela explora essa ideia de que Porto Alegre tem que ser descoberta ao caminhar. Que Porto Alegre, ela não é uma cidade óbvia, né? Ela não é uma cidade assim com uma natureza exuberante, vamos dizer, como o Rio de Janeiro. Ela não é uma cidade com uma arquitetura histórica como Paris, mas ela tem muitos encantos também. A marca Formas, ela vem com uma outra ideia muito legal, que é uma ideia de... Ela parte de uma ideia das janelas, né, do olhar através, né? E também ela lembra um balão de fala, né, dessa ideia de tu dar voz a todos. A marca Horizontes, ela traz a ideia da ideia do Guaíba com a ideia do pôr do sol e desse horizonte que se encontra, e quando se encontra forma o símbolo Poa. Para votar, é necessário entrar no site que está na tela e decidir qual combina mais com Porto Alegre. A votação será realizada até o dia 30 de novembro e a vencedora será divulgada em dezembro. O lançamento oficial ocorrerá em parceria com a Prefeitura em março do ano que vem, para comemorar o aniversário de Porto Alegre. Quer atrair talentos, atrair empresas, atrair interesse das pessoas, atrair turistas, Porto Alegre tem que ter uma cara, tem que ter uma marca, ela tem que ser capaz de, né, impactar as pessoas. Eu já tenho a minha, já votei, inclusive recebi lá a Maria Cecília, né, que é o meu nome, né, Cissa Kramer. Maria Cecília, obrigada por escolher e fazer parte da nova marca de Porto Alegre. Que tri, muito bacana ali o card que a gente recebe depois que realiza o voto. Você também pode votar e escolher. Se não é da capital, é do estado, a capital é de todos os gaúchos, então também participe de onde você estiver. Bora ficar juntos? Amanhã tem mais e eu te espero aqui no nosso canal do YouTube da Band RS. Até lá!